Meus irmãos, hoje nós vamos continuar nossa leitura expositiva de Atos, no capítulo 23, do versículo 11 a 35. Mas antes da gente continuar nossa leitura e expor o texto, eu vou fazer uma retomada, a gente vai retomar o que está acontecendo, para a gente conseguir pegar o fio da meada aí da história, né, de Paulo diante dos judeus, ali do Sinédrio e tudo que está acontecendo ali, tá bom? A gente viu, vamos voltar um pouquinho, lá no capítulo 21, nós vimos que Paulo lá no templo, o pessoal lá alvoroçou a multidão do templo, eles agarraram Paulo, gritaram contra Paulo, né? E tentaram ali, ó, já queriam matar Paulo ao ponto de já estar espancando Paulo e o comandante da guarda, o comandante romano ali, responsável por toda a guarda romana, ele consegue interferir e não deixar então que os judeus ali levassem Paulo à morte, tá certo? Ele intervém aqui, mais uma vez a gente viu, né? E o pessoal querendo matar, de repente Paulo começa a falar em grego com o comandante e ele fala em hebraico, né, com os judeus. Então o pessoal vai ouvir Paulo quando nós estudamos ali no capítulo 22. A partir do 22, Paulo ele faz uma defesa dele no templo, tá certo? E essa defesa nada mais é do que um discurso dizendo quem ele era, de onde ele veio, a conversão, quem ele era como judeu também, como fariseu que ele era, e também a conversão dele, como Jesus ressurreto aparece para ele, né? Ele conta então toda essa história. E aqui, quando ele fala, que Jesus fala para ele, vá porque eu enviarei para longe aos gentios, isso aqui é o maior problema. Para os judeus, dizer que Deus vai estender a promessa dele para gentios, estender a possibilidade de gentios se tornarem um povo de Deus, isso é extremamente confrontador para a teologia judaica da época. Quando ele fala que Jesus disse isso, novamente os ânimos se alteram e eles querem de novo então matar Paulo. Fora com ele, mate-o, não merece viver, e assim vai essa hostilidade. O comandante tira Paulo e iria açoitar Paulo. Lembra que ele não açoita Paulo porque Paulo é cidadão romano. E aí então o comandante, com medo, porque o cidadão romano tinha direitos e privilégios de julgamento que outras pessoas não tinham, tá? Então Paulo era um cidadão romano. E aí nós, mais um pouquinho, no capítulo 23, perdão, 23, isso, de 1 a 10, Paulo agora ele fala com o Sinédrio. O próprio comandante da guarda leva Paulo diante do Sinédrio. O Sinédrio, lembra que é um tipo de Supremo, eu falo assim para você entender, tá? Mas é um tipo de Supremo Tribunal Federal, um tipo de Supremo Tribunal Federal, mas local, né? De Jerusalém, mas que eles têm todo o poder de justiça e de julgamento de todo o judaísmo, de todos os judeus, de todos os cidadãos judeus daquela cidade e de outras cidades que eram trazidas a eles, tá bom? Era um órgão mais importante de representatividade religiosa e jurídica, né, civil. Eles tinham um poder ali muito grande para julgar as questões, tá bom? Eram formados por 70 anciãos, 70 pessoas, mais o sumo sacerdote, e tinha ali aristocratas, os saduceus, fariseus, escribas da lei. Então eram anciãos respeitados, o sacerdote e o sumo sacerdote, tá bom? Então o sinédrio é isso. E Paulo ele vai ser julgado pelo sinédrio e ele começa então a falar com o sinédrio novamente. Mas existe novamente um confronto, inclusive com o sacerdote Ananias, que a gente viu. Paulo é duro com ele, citando algumas questões. E aqui Paulo levanta uma questão teológica que divide o sinédrio e tira a atenção do julgamento sobre ele. Eles começam então a discutir entre eles, porque Paulo diz que ele estava sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. E dentro do sinédrio você tem então pessoas, teologias, que acreditam na ressurreição dos mortos e outros que não acreditam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam, os fariseus acreditavam. Isso causa um conflito interno
que abafa, então, apesar de Paulo estar no meio dessa discussão e o comandante da guarda ficar ali preocupado de Paulo ser despedaçado, gente, esmagado ali no meio da multidão. Olha lá, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Aquela fortaleza, chamada Fortaleza Antônia, que é uma fortaleza que está anexo, né, em anexo ali ao templo, que fica do ladinho do templo, da onde ele cuidava de toda a movimentação do templo, ficava no lugar mais alto, então tinha a possibilidade de ver o que estava acontecendo ali nos pátios do templo, tá bom? E a gente parou aqui. Hoje, então, a gente começa no capítulo 23, do versículo 11. Essa passagem daqui para frente, a ideia central, como a gente tem destacado sempre, vai ser o seguinte: a gente vai ver que o plano de Deus, olha só, gente, mesmo depois de Paulo ser espancado, pessoas querem matar Paulo ali em Jerusalém, no templo, Jesus dá uma nova missão para ele: continuar sendo testemunha dele em outro lugar. Então, Jesus vai falar com ele. Jesus não fala para ele fugir, tomar, né, cuidado, você pode morrer. Não, você pode até sofrer. Inclusive, lembra que Jesus já tinha falado para Paulo que quando ele chegasse em Jerusalém, usando pessoas, inclusive o profeta Ágabo, que ele ia sofrer, que iriam prendê-lo. E isso que estava acontecendo era cumprimento a algo que Jesus já tinha avisado Paulo e que ele não fugiu dessa situação, tá? Então, preste muita atenção no que eu estou falando aqui, porque é importantíssimo nós entendermos isso. Então, o plano de Deus, mesmo depois de Paulo quase ser morto e ser espancado ali em Jerusalém, o plano de Deus é que Paulo dê testemunho de Cristo agora em Roma. Nós vimos a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem, a terceira. A partir de agora, nós vamos começar a ver a viagem, chamada Viagem de Paulo a Roma. Se eu for mostrar como eu tenho feito o mapinha para vocês, essa viagem vai começar mais para frente aqui, mas em Jerusalém, aqui, ó, tá? Cesareia, ó, tá vendo? Sidom, e ele vai fazer essa viagem por mar, chega aqui, né? Olha lá, passa novamente pela ilha de Creta, pega o mar aberto, vai até Malta, a ilha de Malta, e vai chegar até lá em cima, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá ruim aqui, ó, mas a Roma, não sei se dá para ver para vocês aí, mas Roma tá aqui em cima, ó, tá bom? Aí, né? Aí, na Itália. Então, essa é a viagem que nós vamos ver. Paulo ele vai citar algumas questões dessa viagem a partir de agora, tudo bem? Então, vamos lá. A ideia central, então, que o plano de Deus é que Paulo dê testemunho de Cristo em Roma, e hostilidade e intrigas humanas não frustram esse propósito, mas sim contribuem para esse propósito. A questão é, gente, o plano de Deus é que Paulo vai para Roma, e Jesus vai falar isso com ele. Mas Paulo não sabia como ele ia para Roma. Ah, como que eu vou para Roma? Será que eu vou numa viagem turística? Será que eu vou ser levado por algum irmão? Será? Né? O que Deus vai fazer para me levar para Roma? Será que eu vou, como das outras vezes, juntar uma companhia de missionários, irmãos, e ser enviado por algumas igrejas, né? Sustentado, enviados financeiramente, comida, companhia, tudo que eles faziam, né, com os missionários da época? Será que jeito que Paulo vai? Ou então a gente vai conhecer Roma porque é um lugar importante? Gente, Paulo não tinha ideia de como ele iria para Roma. A ordem foi: você vai para Roma. Tá? E a gente vai ver como Deus faz a partir das hostilidades, das intrigas, de tudo que acontece, levar Paulo a Roma. Tudo colaborar para que a bondade de Deus seja concluída, a misericórdia de Deus, a missão de Deus seja concluída através de Paulo, que é justamente a pregação do Cristo aonde Jesus tinha mandado ele ir. Tudo bem? Segura aí que a gente vai comentar mais um pouquinho isso. Texto em contexto. A resistência judaica à missão de Paulo, ela continua a ganhar força em Jerusalém.
Nós estamos vendo diversas vezes, olha só, desde o capítulo 13, 14, 17, 18, 19, agora, né, no 20. Nós vemos capítulo a capítulo como alguns judeus, eles são hostis, eles são resistentes à missão de Paulo, a missão de Paulo que é pregar o Cristo ressuscitado. Então, nós estamos vendo isso se agravar, né? E como nós vimos, judeus da Ásia, eles instigaram a multidão no templo a se enfurecer, com a suspeita de que Paulo houvesse profanado o templo. Lembra que isso foi o que? Um boato, uma fake news, né? O tumulto levou à intervenção dos soldados romanos e à prisão de Paulo. Os adversários implacáveis de Paulo, eles não desistem. E com a cooperação dos principais sacerdotes, eles estão tenazmente, fervorosamente, né, determinados a acabar com Paulo. Por eles, gente, eles iriam ali matar. Lembra que eles estão a ponto de, se pudesse, os comandantes da guarda romana não entrassem no meio ali da confusão, eles iam matar Paulo. Mais uma vez, é necessário que o comandante romano intervenha e ele envia Paulo para Cesareia, onde ficará, né, inextricavelmente enredado no processo legal romano, né? Ele ficará dentro inserido dentro da justiça romana ao ponto de ele não conseguir sair mais dali. Então, ele está enredado, ele está dentro agora de todo o processual legal romano, né, da justiça romana. Ele sai da justiça judaica do Sinédrio, porque não era... Eles iam matar, a justiça, né, do Sinédrio já tinha sentenciado, eles não queriam ouvir os argumentos de Paulo, simplesmente queriam acabar com a vida dele, mas ele é levado à justiça romana, porque Jesus tem um propósito. Ele precisa levar o evangelho para Roma, viagem longa, né? E olha só como isso vai começar a acontecer. Então, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, Jesus aparece novamente, é mais uma das aparições de Jesus para Paulo, o Cristo que foi ressurreto, que encontra Paulo no caminho de Damasco, aparece para Paulo novamente e fala com ele. E a primeira palavrinha que ele fala para Paulo é coragem, Paulo. Coragem. Mesmo depois de você apanhar, ser espancado, preso, quase açoitado pelo comandante romano, mesmo depois de quase te matarem, sabe o que você precisa ter? Coragem. Não perder o ânimo. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Não perca o foco daquilo que eu tenho para você. Então, vamos lá, força, olha para frente, Paulo, coragem, se levanta e vai fazer o que eu estou mandando para você. E Jesus continua falando com ele, pois assim como, quer dizer, do mesmo jeito que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, então do mesmo jeito que você deu testemunho aqui em Jerusalém, e por causa do teu testemunho você sofreu, apanhou, foi preso, é necessário que você testemunhe também em Roma. Jesus não fala para ele, Paulo, você vai para Roma, mas fique tranquilo que lá você não vai sofrer. Lá ninguém vai te fazer mal. Ele não fala, Paulo não tem isso. Paulo ele tem que estar sempre disposto a, independente da reação daquelas pessoas que ele está pregando, a ter coragem de pregar o evangelho e arcar com as consequências. E arcar com a resposta das pessoas. Muitos respondem se convertendo ao Evangelho. Muitos, na época, se respondem ao Evangelho com hostilidade, com ira, com ódio do Evangelho e ódio da pessoa que está portando a mensagem do Evangelho. E Paulo ele tem que ter coragem para ir para Roma. Né? Ele podia falar, Jesus, já basta, não é? Chega, já falei do Senhor aqui em Jerusalém, o Senhor está vendo que quase me mataram aqui. Paulo não reage assim, ele está estritamente entregue ao Evangelho. Ele é, como ele mesmo fala, servo, ele é escravo,
voluntariamente do Senhor dele, que é Jesus Cristo, que salvou, que encontrou, que se revelou a Paulo. Gente, esse é o contexto, esse é o coração que tem que ser gerado pelo Espírito na igreja, em mim, em você. Um coração totalmente disponível a fazer a vontade de Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura, Pregar o Evangelho em todas as nações, pregar o Evangelho para o nosso vizinho, pregar o Evangelho para o pessoal do nosso trabalho, que a gente encontra no dia a dia, na padaria, em qualquer canto, levar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar a humanidade, tá bom? O Senhor Jesus, ressurreto dos mortos, aparece a Paulo para encorajá-lo por ter se saído bem em seu testemunho diante dos opositores, rancorosos em Jerusalém. No entanto, ainda vai ter mais para se fazer. Em tudo o que acontece em seguida, ficará claro que Paulo é inocente das acusações políticas e religiosas. Então, eles iam matar Paulo injustamente. Todas as acusações não tinham componentes para condenar Paulo em nada, nem religiosamente falando, nem politicamente falando, nem diante de nenhuma justiça, nem do Sinédrio, nem romana. Paulo não tinha o que se preocupar diante da justiça ali humana, mas a justiça humana é muito falha, a gente sabe disso. E aqui, ainda mais com viés religioso por trás, ideológico, político, imperialista do Império Romano, e assim vai. Porém, a preocupação de Deus, preocupação entre aspas, porque Deus não se preocupa, é uma linguagem humana aqui que a gente usa só para conversar, preocupação de Deus, não é de que se faça justiça. Deus não está querendo que se faça a justiça romana e a justiça do Sinédrio, e Paulo seja inocentado das acusações. Gente, isso é interessante a gente entender. Tenta se colocar no lugar de Paulo. Deus, eu sou, não tenho culpa, sou inocente. O Senhor não vai fazer com que o Sinédrio reconheça a minha inocência? O Senhor não vai fazer com que o Império Romano reconheça a minha inocência? Deus não estava preocupado nesse sentido, vamos usar essa palavra como eu falei, de inocentar Paulo diante do Sinédrio, de provar que Paulo era inocente diante da justiça romana. O plano de Deus, independente se eles vão condenar Paulo ou não, é que Paulo pregue o Evangelho em Roma, dê testemunho de Cristo em Roma. E Paulo está ciente disso. Ele não está falando para Deus em nenhum momento, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, estou pregando o Evangelho, o povo está me acusando falsamente, estão me perseguindo, o Senhor, olha, estão falando que eu tenho culpa diante da justiça, eu sou inocente. Paulo não está lamentando pelo sofrimento, ele não está lamentando por ser considerado culpado, ele sabe que não é. O que ele quer é obedecer a Jesus. Você está entendendo a seriedade da gente entender isso? Ficou redundante aí, repetitivo, mas é isso mesmo. Você está me entendendo, a importância da gente compreender, entender essa situação. Porque se a gente entende isso, a gente vai entender o que Paulo escreve, que a gente usa muitas vezes erroneamente o texto de Romanos 8. Eu vou lá para vocês, tudo bem? Vamos devagar, se precisar continuar semana que vem esse texto, não tem problema. Romanos 8, Paulo escreve justamente aos romanos. E ao escrever aos romanos, olha o que ele fala. Olha lá, vamos direto para o texto aqui que eu quero. Paulo fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, como Paulo fala isso, vivendo isso que a gente está lendo? Ele está sendo acusado, apanhando, espancado injustamente. Ele está falando que tudo isso coopera para o bem dele que ama a Deus.
Qual é o bem? Na verdade, a palavra, essa tradução ela é complicadinha, há um debate de traduções pelos tradutores. A palavra não é bem, mas é bom no original, tá? E eu quero trazer uma tradução aqui interpretada para você entender como esse texto ele soa diferente, com um teólogo aqui melhorando a interpretação, vamos dizer assim, se eu posso falar, sem desmerecer as nossas interpretações, mas aqui ele vai a fundo e ele vai trazer um pouquinho o contexto, ele vai interpretar. E ele diz assim, portanto, é o mesmo versículo, tá bom? Concluímos que para os que amam a Deus, todas as coisas, olha lá, todas as coisas, não no sentido restrito, porém no sentido abrangente, no sentido do propósito maior de Deus. Elas cooperam plenamente para o bem. Na nossa tradução tá, coopera para o que é o bom. Mas o bom é aquilo que vem de Deus. E o que é o bom que vem de Deus? É o plano divino de Deus. Então, todas as coisas, elas vão cooperar, elas vão em harmonia com o plano divino estabelecido e ordenado antes que o tempo existisse. Essa é a melhor, para mim, tradução para esse texto. Porque se nós entendemos o texto assim, nós entendemos o que está acontecendo ali com Paulo. A prisão de Paulo, a condenação de Paulo, o comandante prendendo Paulo, levando ele para o governador romano, tudo isso está cooperando plenamente com o plano divino para o bem, para o que é o bom que Deus tem para Paulo, que é pregar o evangelho em Roma. Então, quando a gente lê esse texto, a gente quer ler como que se tudo coopera para o meu bem-estar aqui na terra momentaneamente, para o meu bel prazer. O texto não promete isso. Deus não fez isso com Paulo. Deus não estava cooperando todas as coisas para o prazer individual, pessoal de Paulo, em nenhum momento. Tudo o que estava acontecendo com Paulo, o sofrimento, as injustiças, cooperam para ele cumprir o plano divino, que é o bem maior, que é ele se tornar semelhante a Cristo, obedecendo ao Pai. Se você continuar o texto, você vai entender. Então, olha como às vezes a gente interpreta mal textos bíblicos, tira fora de contexto, coloca numa mentalidade individualista, egoísta, que o apóstolo, quando estava escrevendo, não estava pensando nada disso. E ainda a gente cobra a Deus o que ele nem prometeu. Deus, o Senhor prometeu na tua palavra que tudo que está aqui tem que cooperar para o meu bel prazer, para o bem-estar da minha vida. Não, Deus não está falando isso. O versículo não está falando isso. E a interpretação do versículo não pode ser essa, porque se eu harmonizo isso que Paulo está falando com a vida dele, não faz sentido. A melhor tradução para mim é essa proposta, né, por esse teólogo William Hendrickson, no seu comentário expositivo de Romanos, ele vai falar justamente que todas as coisas cooperam plenamente em harmonia para o bem, que é o plano divino, o plano eterno de Deus para a igreja, que é justamente ela ser representante de Cristo na terra. Esse é o plano. Tudo vai colaborar para você se tornar semelhante a Cristo e cumprir o testemunho de Cristo. Aí, esse é o bem maior. Esse é o bem que nós temos que entender, que tudo vai cooperar. Tá bom? Então, olha só como, né, não é bem, às vezes, o que a gente encontra por aí, né? O Senhor não esclarece como, quando Paulo chegará lá em Roma. Deus não fala para Paulo, né? Gente, me perdoe que eu vou precisar, né, me enxugar aqui. Penápolis não é brincadeira, não. Quente aqui. O Senhor não esclarece como ou quando Paulo chegará lá. Simplesmente ele dá o serviço, ele incumbe Paulo da próxima tarefa de sua missão, sem fornecer detalhes. Paulo planejava ir a Roma em algum momento, mas, preste atenção, é improvável que ele esperasse ir para Roma como?
prisioneiro. Ninguém queria ir para Roma, né? Deus fala, você vai para Roma pregar o evangelho. Como que você acha que Deus vai levar você para Roma? Poxa, como um turista, uma pessoa respeitada, importante, um convidado de algum local, não é assim? A gente acha. E Paulo provavelmente ele poderia achar isso também. Opa, Deus está mandando eu para Roma, quer dizer que eu vou viajar de novo, né? Com meus amigos, como eu falei. Ele nem imaginava que ele ia para Roma como prisioneiro de Roma, no barco como prisioneiro, né, na navegação ali romana. Então, ele não esperava, mas todas as coisas cooperam para que ele cumpra o plano divino, inclusive a sua prisão, inclusive as acusações, inclusive a intervenção do comandante romano. Tá claro para vocês, gente? Espero que esteja, tá bom? Mais um pouquinho. Quando amanheceu, depois Jesus fala com ele, então no outro dia, amanhece, os judeus se reuniram. Olha só o que um grupo de judeu jurou fazer. Tá? Lembra que os juramentos para os judeus eles são extremamente importantes. Né? Eles não fazem juramentos de boca para fora, de qualquer jeito, eles levam ao final o juramento que eles fazem. Porque os juramentos, normalmente, eles tinham pena de maldição. Tá? Então, olha só, quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não iam comer. Os caras falaram, não vamos comer, não vamos beber enquanto a gente não matar Paulo. Gente, era uma hostilidade, um ódio tão grande, né, contra o evangelho, contra Cristo ressuscitado e contra Paulo que representava tudo isso. É um ódio assim absurdo, né, que eles tinham, porque eles achavam, obviamente, que Paulo estava totalmente equivocado. Eles não acreditavam na interpretação de Paulo das Escrituras, eles não acreditavam que Jesus realmente era o Messias prometido. Então é óbvio que ou eles aceitavam isso de coração, ou eles iam odiar, não tinha meio termo, como a gente fala. Né? Então, esse pessoal fala, o negócio é o seguinte, nós vamos jurar aqui. Juntam a galera aí de judeus, a gente vai ver quantos aqui, eu acho que tinha uns 40 judeus. Nós não vamos comer nem beber enquanto a gente não matar Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Eles vão conspirar, eles vão tramar a morte de Paulo. Você vai ver o que vai acontecer. Só não vão matar Paulo de novo, porque Deus, na sua providência, coloca alguém que fica sabendo do plano, que conta para o comandante, né? Gente, Deus tem os seus meios para preservar, porque Paulo não podia morrer antes de chegar em Roma e testemunhar de Cristo. Este é o plano de Deus para Paulo. Esse é o plano de Jesus. É a missão que ele tem. Nós também temos a missão de pregar o evangelho. Nós não temos a missão de pregar o evangelho em Roma. Né? Especificamente, temos a missão de pregar o evangelho a toda criatura, onde quer que estejamos. E se formos enviados para lugares específicos, aí sim, temos então também a missão específica local de alguns lugares que Deus acaba nos enviando, tá bom? Vamos ler aqui. O resultado insatisfatório da audiência de Paulo diante do Sinédrio leva 40 fanáticos a jurar que não comeriam nem beberiam coisa alguma enquanto não houvesse eliminado Paulo, matado, né? Seu juramento é mencionado 3 vezes e há consequências caso juramentos não sejam cumpridos. A gente vai ver isso no próprio texto aqui, tá bom? É um juramento solene. É um juramento que tem consequências, que dá... Não, eu escrevi aqui, né? Dá a entender, mas não dá a entender, não. Tá claro. É explícito. Que tem consequências e eles se colocam debaixo de maldição caso eles não matem Paulo. Eles se colocam debaixo de maldição caso eles não cumpram o juramento que eles estão fazendo, que é, nós estamos jurando matar Paulo.
Olha só, gente, o que está acontecendo, né? Estes foram falar, então esses mais de 40, vamos arredondar, esses 40 aí, foram falar com os principais sacerdotes. Eles foram lá nos sacerdotes e nos anciãos, parcela significativa aqui do Sinédrio, tá? E eles falaram para o pessoal lá, para os bambambam, né, para as autoridades máximas ali dos judeus de Jerusalém. Eles falam assim para eles: olha, nós juramos, olha lá, sob pena de maldição, não comer nada enquanto não matarmos Paulo. Estão falando isso para os principais sacerdotes e para os anciãos de Jerusalém, tá? Por isso agora, juntamente com o Supremo Tribunal, mandem um recado ao comandante. Ele pede para que os principais sacerdotes e as principais lideranças judaicas mandem oficialmente um recado para o comandante da guarda romana que está com Paulo. Paulo está sob custódia romana. Manda um recadinho para ele, né, para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais a fundo o caso de Paulo. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Meu irmão, é uma trama dos infernos. Diabólico, literalmente. Olha o que eles estão falando. Vamos fazer o seguinte. Sinédrio, líderes, manda uma cartinha formal lá, assina como sendo dos principais sacerdotes para o comandante romano. Fala para ele trazer de novo Paulo. Fala para ele que a gente está querendo, né, ouvir mais, levantar mais detalhes do que está acontecendo, investigar, né, o que está acontecendo. Né? Por quê? Porque quando o comandante mandar Paulo vir acompanhado de uns guardas, o que nós vamos fazer? Nós vamos interceptar, provavelmente eles iam contratar ali terroristas que existiam da época, né, os sicários ali e outros que esfaqueavam pessoas no meio de multidão. Eles iam, meu irmão, eles, ou sei lá, soldados da própria guarda, a gente não sabe, mas eles iam contratar alguém para matar Paulo, né? E eles estavam querendo, então, ali colocar Paulo numa situação vulnerável. Para isso, eles criam um estratagema aí, né? Uma estratégia diabólica, mentirosa, né? Para que o comandante caia nisso e seja pego também numa cilada. E então, na hora que Paulo fosse enviado ao Sinédrio, antes de chegar, Paulo seria morto. Esse é o plano desses caras. E eles estão pedindo autorização do Supremo Tribunal. Dá para entender a loucura de não buscar justiça real, de simplesmente se incomodar ao ponto de não buscar em Deus, de não querer reinterpretar e ver se o que Paulo estava falando era verdade ou mentira. Simplesmente de cara vamos matar esse, como se diz, esse estorvo, né, de Paulo aqui na nossa religiosidade, né? E que Deus estava com Paulo, gente, tá bom? Por ironia, quando Paulo, né, olha só, você lembra que lá atrás era Paulo que perseguia a igreja? E era Paulo que pediu carta para o sumo sacerdote para prender os cristãos? Não inverte as coisas, né? Aquele que persegue agora começa a ser perseguido. E isso Jesus falou para ele: agora você vai saber o que é ser perseguido por causa do meu nome, Paulo. Né? E aqui acontece o inverso com Paulo. Né? Seria suicídio para esses terroristas tentar invadir a fortaleza. Então, onde Paulo estava, na fortaleza Antônia, não tinha como pegar Paulo lá. Portanto, o que eles fazem? Eles conspiram com os principais sacerdotes para criar um pretexto para que os romanos tirem Paulo da prisão e levem Paulo para o salão do conselho do Sinédrio. A ideia é assassinar Paulo no caminho. É provável que planejassem colocar homens ao longo das ruas abarrotadas em vez de realizar um ataque frontal. É um negócio assim mesmo, encurralar ali, né? Pego de surpresa, vai lá, assassina Paulo e vai embora. Negócio mesmo de, né, encurralar ali, de espreita, de armadilha, era isso que eles estavam querendo fazer, né?
Quando houvesse oportunidade, um ou mais homens sairiam do meio da multidão e se lançariam contra Paulo com uma faca, uma adaga, que era uma das formas dessas pessoas que faziam esse tipo de abordagem. Na época, eles matavam as pessoas em meio à multidão, escondiam pequenas facas, esfaqueavam por trás e matavam as pessoas e rapidamente se escondiam no meio das pessoas e conseguiam fugir no meio das pessoas. Então, provavelmente é esse tipo de gente aí que o Supremo, o Sinédrio, os religiosos, os homens, chamados homens de Deus da época, iriam matar Paulo. Meu Deus, sem buscar a justiça correta, né? Que absurdo isso aí que está acontecendo, né? Mas o que acontece? O filho da irmã de Paulo, sobrinho de Paulo, a gente não sabe que cargas d'água ali, como que acontece isso aí, esse menino, esse rapaz aí, jovem, ele ouve o que eles estão tramando. Né? Imagine para quem ele vai contar. Né? Paulo, não é isso? Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Provavelmente ele tinha acesso ali a Paulo, mas como entrou na fortaleza romana, eles deixavam por ser parente de Paulo. Lembra que Paulo está preso, mas ele não foi condenado, ele era cidadão romano, então ele tinha alguns direitos romanos, provavelmente visitas que ele podia receber de pessoas próximas. Então algumas pessoas provavelmente tinham acesso a Paulo mesmo ali na fortaleza romana. Pessoas que ele falava que queria que entrasse, e uma dessas pessoas é um parente que ele tinha ali, que era um sobrinho, tá? Então esse sobrinho, chamando um dos centuriões ali, centurião romano, né, uma pessoa, um soldado romano ali, um comandante romano, que era comandante de uma tropa de 100 soldados, por isso um centurião, ele fala, leve este rapaz ao comandante, porque ele tem algo para falar. Né? Então, olha que interessante. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Acho que já comentei tudo aqui. O centurião, então, leva o rapaz para o comandante romano, e ele fala o seguinte, olha, prisioneiro Paulo me chamou. Né? O centurião fala para o comandante, o prisioneiro Paulo ele me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença esse rapaz. Por quê? Porque esse rapaz aqui tem algo para te contar. Ele tem algo para falar para o senhor aí. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, pergunta para o rapaz, o que você tem para me falar? Né? Aí o rapaz responde. Aqui, ó, tudo isso aqui é o rapaz falando, tá? Essa cor diferente que eu pus aqui, esse azulzinho clarinho. É o rapaz falando para o comandante. Olha, comandante, os judeus decidiram... Ele conta toda a trama. Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que a desculpa, né, é de que eles vão fazer uma investigação mais acurada a respeito de Paulo. Aí o jovem fala para o comandante, não se deixe enganar não, comandante, não se deixe persuadir, ser convencido disso não, porque mais de 40 deles armaram uma cilada, uma emboscada. Eles fizeram um pacto, um juramento, de sob pena de maldição não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora eles estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Gente, o rapaz, o sobrinho de Paulo, ele conta tudo que ele ouviu, a trama inteira para o comandante. E o comandante vai tomar a atitude de novo. Deus usa o comandante romano para livrar Paulo da morte. É interessante, né? O Império Romano, que foi depois um grande perseguidor do cristianismo. Deus usa quem ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Você entende? Todas as coisas cooperam para o cumprimento do que é o plano bondoso, perfeito, o bom de Deus, que é o seu plano eterno. Todas as coisas vão cooperar para que eu esteja dentro, né, do bom plano de Deus, do bem maior que Deus tem para mim.
certo? Isso que é interessante a gente lembrar. Então, o comandante falou, pode ir embora, né? Despediu o menino lá, o rapaz, e recomendando-lhe, falando para ele assim, olha, não fala mais isso para ninguém. Então, o comandante recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido essas informações. Rapaz, não conta para ninguém que você me contou esses planos dos judeus. Não fala para ninguém que você me passou essas informações. Chamando 2 centuriões, aí o comandante começa a agir. O comandante fala assim, 2 centuriões que estavam sob a sua responsabilidade, né? Chama os 2 e fala o seguinte, e ordena, né? O comandante ali romano ordena, né? Tenham de prontidão 200 soldados. Que 200 soldados estejam à disposição de vocês imediatamente. Convocado aí 200 soldados. Lembra que 2 centurião, cada um comandava 100 soldados. Tá? Então a companhia toda eles estão sendo ali responsabilizados pela tarefa que o comandante vai dar a eles. Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Gente, o comandante faz um sistema meio de guerra aí, né? Ele convoca 200 soldados, mais os 2 centuriões, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, para ir até Cesareia, a partir das 9 horas da manhã. Preparem também animais, prepara um cavalo aí, de uma montaria para Paulo, e leve Paulo com segurança ao governador Félix. Então, o que ele está pedindo? Olha onde eles estão. Eles estão aqui em Jerusalém. A primeira ida de Paulo é bem pertinho aqui no mapa, obviamente tinha uma distância, mas aqui Cesareia. Essa Cesareia é a Cesareia Marítima, Cesareia que a pastora Cristina pisou ali, né, indo nessa viagem a Jerusalém. É a Cesareia Marítima, um lugar bonito e é um lugar onde ficava o palácio, né, do governador, que ele se estabelece ali, né, a casa do governador, tá certo? Então ele fala para esses homens, 200, os 2 centuriões ali, né, 200 soldados, cavaleiros, lanceiros, pega Paulo, 9 e pouquinho da manhã, parte para Cesareia, leva Paulo para o governador Félix, um governador romano a quem esse comandante prestava contas na região. Olha só, né? O comandante não perde tempo, né? Deixa eu escrever errado aqui, deixa eu já consertar. O comandante não perde tempo e ordena que metade de seu contingente se prepare para levar Paulo ao governador em Cesareia Marítima, lá no litoral. Como centro de operações do governador, Cesareia era a sede da autoridade romana na Judéia. Então, a sede da autoridade romana não era Jerusalém. O governador ele não gostava de ficar em Jerusalém. Era muito tumulto, era muito problema. Então, ele deixava o comandante lá na fortaleza Antônia, incumbido de manter ordem ali, e ele governava a Judéia lá de Cesareia, do lado do mar, né? Bem melhor, né? Então, eles faziam isso, a sede deles, então, ficava ali em Cesareia. O governador ia a Jerusalém apenas para as principais festas, com o propósito de reprimir possíveis tumultos. Em uma época de inquietação crescente na Judéia, que por fim romperia em revolta aberta, a precaução de ordenar 470 militares escoltarem Paulo para Cesareia não é exagerada. Existia ali sempre uma preocupação romana de insurgências, motins, rebeliões. E o que estava acontecendo no Sinédrio, 40 pessoas se juntando para causar um tumulto, mentindo para o comandante, querendo colocá-lo também nessa emboscada, tudo isso, gente, é um problema seríssimo. Então ele vai falar, não, eu vou destacar 470 militar, e vai 470 militar contra 40, mais alguns contratados, ninguém ia atacar Paulo. Tá certo? Então ele vai ali, por precaução, lidar com muito soldado militar, destacar para que Paulo seja escoltado a Cesareia.
40 assassinos improvisados não teriam a mínima chance, né, contra 470 veteranos de combate. Paulo também fica menos vulnerável a um ataque indo a cavalo, né, do que indo a pé. Então eles arrumam também um animal de montaria para Paulo, para também acelerar o passo ali na ida para Cesareia. O que nós estamos vendo? Todas as coisas cooperando para que Paulo faça o que Jesus mandou. Vá pregar o evangelho em Roma. Mas como nós dissemos, nós vamos parar por aqui, né? Como nós dissemos, a semana que vem a gente continua e embala o outro texto, o bem maior, nesse caso de Paulo, é ele cumprir o que Jesus falou para ele aqui. Paulo, coragem, o plano divino, a minha ordem, meu plano para você é que do mesmo jeito que você deu testemunho em Jerusalém, você vai dar testemunho em Roma. E nós estamos vendo que tudo que está acontecendo, mesmo as coisas ruins, mesmo a prisão de Paulo, até mesmo aquela trama de matar Paulo pelo caminho, faz com que o comandante tome a decisão já de levá-lo para Cesareia. Lá em Cesareia nós vamos ler, não vou dar spoiler, e nós vamos ver que a partir de Cesareia ele é ordenado ser levado a Roma, justamente aonde Jesus queria que ele isse. Então, nós temos que entender que Jesus vai levar Paulo para Roma, talvez não do jeito que ele queria, não do jeito que ele achava, né? Eu vou como um turista, vou ser levado ali, né, numa embarcação, muito legal, curtindo a viagem. Eu vou por terra até certo ponto, vou visitar as igrejas de novo, né? Não, dessa vez, Paulo sofre em Jerusalém, apanha, é espancado, é preso pelo comandante romano, quase açoitado se não fosse cidadão romano. A hora que tramam matar Paulo, o comandante então o envia para o governador Félix. A partir desse momento, Paulo é inserido no sistema legal romano. E ele sai, portanto, do sistema jurídico, já saiu, né? O comandante protege por ter cidadania romana, e ele o coloca, agora vai fazendo uma transição ao ponto dele não conseguir mais voltar atrás. Ele tem que ir a Roma, porque o sistema romano vai impelir ele para lá, e o próprio Paulo vai pedir isso. Nós vamos ver. Ele vai pedir, solicitar que ele seja julgado por César, pelo imperador, né, pelo representante máximo de César ali em Roma. Olha que interessante, tá bom? Então, a partir desse momento, nós vemos que Paulo, pregador do evangelho aos gentios, está sendo perseguido pelos judeus, mas ao mesmo tempo Deus cuidando dele e usando inclusive as aflições e sofrimentos e prisões para que ele cumpra a missão que Deus tem para ele, que é pregar o evangelho em Roma. Amém? Essa consciência nós devemos ter como cristãos, independente das situações da nossa vida, que tudo coopere para me conduzir ao bem maior, que é obedecer ao plano divino. Esse é o nosso bem maior. Esse é o nosso bem maior, é ser igual a Cristo. Nosso bem maior é cumprir a ordem de Cristo. Nosso bem maior é ser guiado pelo Espírito. Nosso bem maior é viver a vida de Cristo e não a nossa. O nosso bem maior é fazer a vontade de Deus e não a nossa. O nosso bem maior é cumprir e viver os planos e os projetos de Deus. O nosso bem maior é fazer exatamente o que Deus quer que a gente faça. E tudo vai cooperar para isso. Nem tudo vai cooperar para o nosso bem-estar temporal e momentâneo, o nosso bel prazer. Por quê que eu estou falando? Porque, gente, fala sério, ser espancado não é um prazer. Mas esse espancamento de Paulo, esse sofrimento e a prisão, estão impelindo Paulo para o bem maior, para o plano de Deus na vida de Paulo, que é justamente que ele seja testemunha de Cristo ali em Roma. Eu sei que para a gente isso é difícil engolir, né? A gente tem uma mentalidade e o evangelho que o tempo inteiro está falando para a gente, né, que Jesus
E Deus vai livrar as nossas aflições o tempo inteiro, né? E dar tudo que a gente quer. Meu irmão, isso não é o Evangelho. No mundo, Jesus falou muito claramente, no mundo vocês vão ter aflições. E quando pregar o Evangelho, muitos vão sofrer por pregar o Evangelho. Né? E essa é a verdade da Bíblia. Nós não podemos fugir disso. Tá? E é óbvio que Deus nos livra, muitas vezes, como eu tenho falado, Deus nos permite experimentar antecipações do reino, curas, milagres, né, providências divinas. Deus nos dá muito dessas coisas, mas também nos permite passar momentos com mais dificuldade e em nenhum momento ou outro Deus é melhor ou pior, Deus continua sendo Deus. Né? Se Ele me dá o que eu quero, Ele é Deus. Se Ele não me dá o que eu quero, Ele continua sendo Deus. E aí? Vamos servir a Deus porque Ele dá o que a gente quer? Ou vamos servir a Deus pelo que Ele é? Ele é Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Ele é aquele que enviou o seu Filho para morrer, viver a nossa vida, morrer a nossa morte, ressuscitar e prometer ressurreição e vida eterna a cada um de nós. Amém? Meus irmãos, Deus os abençoe. Até o próximo dia de estudo. Em nome de Jesus.